Olá, meus amigos. Aqui fala o pastor Adolfo Soares. Hoje é quarta-feira, 19 de maio de 2021. Estamos estudando a lição 8 da Escola Sabatina e o título da lição de hoje é A Estabilidade da Lei de Deus. Amigos, uma vez que a lei moral dos 10 mandamentos é um reflexo do caráter de Deus, seus princípios não podem ser temporários ou situacionais. Seus princípios são absolutos, imutáveis e permanentemente válidos para toda a humanidade. Os cristãos, ao longo dos séculos, têm afirmado com segurança e perpetuidade a lei de Deus. Claro, ela é perpétua, ela permanece, e os cristãos têm reafirmado decididamente a sua contínua validade. E como é que era a lei antes do Sinai? Amigos, a lei existia muito antes que Deus outorgasse o decálogo a Israel. Se não fosse assim, não teria existido pecado antes do Sinai, uma vez que o pecado é a transgressão da lei, como diz 1 João capítulo 3, versículo 4. O fato de que Lúcifer e seus anjos pecaram revela que a lei se achava presente mesmo antes da criação. Confira isso em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Quando Deus criou Adão e Eva à sua imagem, implantou em sua mente os princípios morais de sua lei, fazendo com que para eles a obediência à sua vontade parecesse algo natural. A transgressão de nossos primeiros pais introduziu o pecado na família humana, como nos lembra o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 2. Mais tarde, Deus disse de Abraão que ele obedeceu a minha palavra e guardou os meus estatutos e as minhas leis. Esse verso é muito importante. Confere depois Gênesis capítulo 26, versículo 5. Moisés, por sua vez, ensinou os estatutos e leis de Deus antes do Sinai. Claro, confere isso em Êxodo capítulo 16, o Êxodo capítulo 16 e Êxodo capítulo 18, versículo 16. O estudo do livro de Gênesis mostra que os 10 mandamentos eram perfeitamente conhecidos antes do Sinai. Esse livro torna claro que as pessoas compreendiam, antes de Deus conceder o decálogo, que os atos ali proibidos eram maus. Essa compreensão generalizada da lei moral mostra que Deus certamente havia concedido à humanidade o conhecimento dos 10 mandamentos. E como é que era a lei no Sinai? Então, amigos, durante o longo período de escravidão no Egito, uma nação que não reconhecia o verdadeiro Deus, os israelitas viveram em meio à idolatria e corrupção. Como consequência, o que aconteceu? Eles perderam muito de sua compreensão da pureza, santidade e princípios morais de Deus. Sua condição de escravos lhes dificultava a adoração. Em resposta ao seu desesperado clamor por libertação, Deus lhes fez recordar o concerto que estabelecera com Abraão e determinou-se a livrar seu povo da fornalha de ferro, conduzindo-os a uma terra onde eles poderiam guardar os preceitos e observar as leis de Deus. A este respeito, amigos, há um texto significativo no Antigo Testamento, no Salmo capítulo 105, versículos 44 e 45. Aliás, esse texto é interessante, eu quero lê-lo aqui para nós. O Salmo 145, se você puder encontrar na sua Bíblia, Salmo 105, melhor dito, versículos 43 a 45. Salmo 105, versículos 43 a 45. Estou localizando na minha Bíblia aqui, vamos lá. Ele conduziu seu povo com alegria e com júbilo, os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do fruto do trabalho dos povos, para que lhes guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Olha que extraordinário. Bom, então, após a libertação do Egito, o Senhor conduziu o povo ao Monte Sinai a fim de lhes dar a lei moral que representa o padrão de seu governo e as leis cerimoniais que haveriam de lhes ensinar a verdade da salvação
por intermédio do sacrifício expiatório do Salvador. Portanto, amigos, no Sinai, Deus lhes outorgou a lei diretamente, em termos simples e claros, por causa das transgressões, diz Gálatas 3,19, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se mostrasse sobremaneira maligno, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, versículo 13. Amigos, toda essa explicação nos mostra um fato. A lei de Deus é estável. A lei de Deus tem estabilidade e, por ser uma transcrição do seu caráter, a presença da lei na aliança nos garante a permanência e a confiabilidade de Deus. Para quê? Para garantir a nossa liberdade e para garantir a nossa segurança. O universo, amigos, o universo é governado por leis morais e físicas invariáveis. Isso nos mostra que podemos confiar num Deus que mantém a sua palavra, mantém a sua promessa para cada um de nós. Viva o dia de hoje com essa certeza. O Deus que afirma é o que mantém a sua palavra e garante a nossa liberdade e a nossa segurança. Um ótimo dia para você e a sua família.